e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Saúde os irmãos também que estão na live aí, nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. A paz do Senhor a cada um que está em sua casa, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para nós começarmos a orar, dar início a este culto. Glória a Deus. Saudação aqui os irmãos que estão na live, Douglas Cabral, irmão lá de São Carlos aí, né? Um frequentador assíduo, membro já da nossa igreja Vila Cláudia aí. Deus abençoe. A irmã Ruth, a Isildinha já estão entrando aqui. Glória a Deus, a paz do Senhor. A irmã Isildinha também aqui falou que está triste. Hoje vai ser um culto abençoado e ela vai se alegrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Glorioso Deus e maravilhoso Pai que estás no céu. Estamos agora dando início, Senhor amado, a este culto, ó Senhor amado, começo de campanha, ó Pai. E nós cremos, ó Senhor Jesus, que vamos começar esta campanha, Senhor, e vamos terminá-la contando as suas vitórias, contando, Senhor, a tua grandeza, contando os testemunhos que o Senhor por nós vai fazer, ó Pai. Dê-nos um culto abençoado, ó Pai. Fala conosco, fala com cada coração que está aqui, Senhor amado, querendo ouvir a tua palavra, Senhor. Que nós possamos nos refrigerar, papai. Que nós possamos nos edificar, Senhor amado, na tua palavra, que possamos nos encher do teu Espírito Santo, ó Pai, que possamos sair daqui diferentes da maneira como entramos, Senhor. Se entramos tristes, vamos sair alegres. Se entramos alegres, vamos sair mais alegres ainda. Se entramos doentes, vamos sair curados, ó Senhor. Se entramos bem de saúde, vamos sair ainda melhor, papai. Se nós estamos aqui, nós temos a certeza, Senhor, do Deus ao qual nós servimos, um Deus grande que és tu, ó Pai, misericordioso, bondoso. Ah, se não fosse as suas misericórdias, o que seria de nós, ó Pai?
papai, o mundo já nos teria nos tragado, Senhor, o inimigo já nos teria nos pegado, papai, mas o Senhor, com a tua espontânea, Senhor, bondade, o Senhor, com a tua misericórdia, com a tua proteção, tem nos guardado a cada dia, Pai, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, papai. Nós estamos te agradecendo, Senhor amado, por tudo que o Senhor já tem nos feito, por ter nos trazido, por ter nos dado a oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Ah, quão bom é estar aqui, Senhor amado, para nos alegrarmos, ó Pai, para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso que cuida de mim e de nossas famílias, ó Pai querido. Nós te agradecemos desde já, Pai. Aceita os louvores, aceita as súplicas que aqui vão fazer, ó Pai. Aceita o nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, rompendo em fé. Dia vou viver. Rompendo em fé. Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar assento, meus amados irmãos. Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa. Posso escolher o primeiro? Pode, 77. Olha que bem. Ele sempre fala isso. Glória a Deus. É o começo, o primeiro dia da campanha, né, meus amados irmãos, que está ali em Mateus 21. Eu vou até ler para os irmãos, para depois nós louvarmos ao Senhor com o hino 77. Enquanto ali o grupo do louvor se prepara com o hino 77, nós vamos ler o tema da campanha, tá bom? Já para que os irmãos entendam qual é o tema. Mateus 21, o tema é o 22, versículo 22. Diz assim, ó: e tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Glória a Deus. Deus é um Deus que responde oração. E se você crer, entrar nesta campanha com um propósito, Deus vai te responder e você vai cantar o hino da vitória. Você vai dar o testemunho, você vai falar do que Deus tem feito na sua vida. Eu entrei com um propósito. No dia que foi intitulada esta campanha, eu já coloquei até aqui o que eu queria da parte de Deus. Eu escrevi aqui na minha Bíblia, eu falei, eu vou contar esse testemunho. Amém, irmãos? Eu creio na vitória. E antes que acabe essa campanha, eu vou contar o testemunho. Glória a Deus. Hino 77, guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te
Amém? Quer escolher um? 457, o vaguinho aqui está. 457. Glória a Deus. O festim de glória. Oh, que festim de glória para nos há de ser, quando estiver nas nuvens, Cristo te aparecer. Oh, nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Nesse glorioso dia, o corpo meu mortal será como de anjos no lar celestial. Oh, nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Oh, que ditosa vinda a do meu Salvador, eu estou esperando, muito firme em seu amor. Oh, esse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Oh, Cristo, apressa o dia em que has de voltar para ver tua face. Eu estou a esperar. Oh, nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Glória a Deus. Mais alguma sugestão aí do grupo de louvor? 88. Revela a nós, Senhor. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim
coro bonito, toda a igreja, Meu vamos. Rei, meu Santo Deus, Adore ao Senhor. revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e correrás louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje eu dei uma atrasadinha para chegar, mas louvado seja Deus, que tem um corpo de obreiro e uma igreja aqui já pronta a iniciar o culto 7h30. E isso eu fico muito feliz quando eu chego aqui, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor, mas todos juntos, unidos ali, se empenhando, o reino de Deus continua avançando. Aquele que está em casa também, eu desejo a paz do Senhor, que todos nós possamos nesta noite, firmados neste propósito, que iremos fazer a leitura oficial desta noite, que está em Mateus 21, destacando o verso de número 22. Nós estaremos nesta campanha, a nossa fé depositada diante do altar, move as mãos de Deus no sobrenatural. Quantos aqui têm uma causa para apresentar diante do Senhor nesta campanha? Preste atenção em cada palavra, em cada louvor, em cada dia, que o Senhor está nos levando a colocar a nossa fé em ação, para vermos Ele agir em nosso favor. Tome a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 21, em destaque o verso de número 22. Nosso irmão Zé Mário, evangelista Zé Mário, pode fazer a leitura aqui? Glória a Deus, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Também os irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos estar lendo aqui o tema nesta campanha, né? Início, que se inicia hoje. Como o nosso irmão presbítero Fábio disse, entre com o propósito que Deus com certeza irá te abençoar. Amém, queridos? Mateus capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 18 até o 22, queridos. Vamos lá? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E de manhã voltando para a cidade teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22, ao qual é o tema. E tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. Amém? Quantos podem dizer amém, queridos? Louvado seja Deus. O próprio versículo já nos diz a receita, né? Para que possamos obter a resposta de Deus, que é, em tudo o que pedis na oração, né? Na oração, aí vem, crendo, o recebereis. O segredo está em crer, não somente orar. Tem muitos que oram e depois duvidam, e aí não recebe. Tem que orar e crer que Deus ouviu a oração e com certeza irá responder a cada pedido. Queridos, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, está aqui, veio até aqui ao púlpito, né, pedido de oração. E como o pastor já disse aqui, tem muitos pedidos aqui. Então os irmãos aí, né, já prestem atenção para estar gravando também os nomes, né?
para nós estar podemos orando por esses nomes. Vamos lá? Isabela pede oração por Pamela e Amanda por saúde. Irmão Paulo pede oração por seu tio Armando, que teve um AVC e está em estado grave de saúde. Olha aí, eu creio na oração da igreja. E também a Isabela é outra aqui mesmo? Ah, tá, confundi aqui, irmão. Tem dois, então vamos lá. Eu confundi aqui, Isabela pede oração para sua família que está saúde. A Ângela Maria, né? Ângela Maria pede oração pelos familiares. Adalberto pede oração por sua família. Vamos lá o outro caderno aqui. Irmã Maria das Graças de Lima pede oração por saúde. Irmão Luiz Henrique pede oração por causa da justiça e por uma porta de emprego. A irmã Silvana pede oração por uma causa também na justiça. Irmã Maria das Graças pede oração por Grace Ramires, que também está na UTI com Covid. Henry Fabian, é isso? Fabian Ramires, todos por saúde. Maria Caroline e Ramires, também por saúde. A irmã Rose pede oração por seu filho Márcio, por restauração e também salvação. A irmã Deja pede oração por seu neto Hugo, por uma porta de emprego. Irmã Laura pede oração por uma causa também na justiça. Irmã Débora pede oração para Paulo, Jonatas e Yasmin, também por saúde. A irmã Cristina pede oração para seu sobrinho Pietro, que está com febre. Pastora Bruna pede oração por Isildinha, também por saúde. E também Dani e Marcos, oramos por Dani e Marcos também por saúde, que está com Covid. Amém, irmãos? Eu também quero aproveitar esse momento de pedir oração pela minha esposa, né, que até então ela está melhor, está recuperando. E também, amados, por uma família. Um amigo meu pediu por uma família, que ela é até cubana, o nome dela é até meio difícil de pronunciar, é Iulit Ximena, e toda a sua família, que todos estão com Covid, inclusive ela está na UTI. Eu creio na oração da igreja. O pastor está dizendo aqui, se tiver alguém na nave da igreja que necessita de vir à frente aqui, queira vir à frente para receber oração, né? Pode vir até aqui à frente, viu? Se tiver alguém enfermo também, né, quiser vir aqui, pode vir. Aproveite esse momento, o pastor vai estar aqui ungindo também, se estiver enfermo. Nós vamos incluir aqui na oração, né? E toda a família. Quantos mais precisam de oração? Eu e a minha casa precisamos de oração, né? Sabemos, o início desta campanha já fala sobre fé, né? Sobre oração, sobre fé. Então, nada melhor que nós iniciarmos com esta oração, crendo que Deus vai entrar com providência em todos esses nomes aqui e que está em casa também. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos unir a nossa fé em oração neste momento, ó Pai, momento propício que é o início desta campanha, a qual se fala de oração e também fala de fé. Nós cremos, ó Pai amado, que a oração, como diz a Tua palavra, ela pode muito em seus efeitos, e a Tua igreja intercede por essas vidas que foram mencionadas, vidas essas, ó Pai, muitos que precisam da sua saúde restaurada, que estão no leito de um hospital, está na UTI. Nós cremos que o Senhor pode arrancar do leito da UTI, ó Pai, muitos também pedindo de porta de emprego, na crise o Senhor ainda abre porta. Nós cremos, ó Pai, e também observamos que aqui, Pai, muitos estão orando por causa da justiça, que já está travada, Pai, que não sai, mas sabemos que o Senhor é o advogado também por excelência, e pode entrar nesta causa, fazendo, Pai, com que o teu servo, a tua serva venha, Pai, ganhar esta causa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos apresentar também para a Ximena e toda a sua família que foi acometida dessa doença, Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, vidas que precisam ser libertas, Pai, dai libertação, salvação para famílias, ó Deus querido.
Oramos por muitos que estão no leito do hospital também, ó Pai eterno, e muitas famílias sendo representadas esta noite, que estão nos seus lares, ó Pai. Alcance com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Pai, repreendendo todo o mal. Nós cremos, ó Pai, e agradecemos a Ti em nome de Jesus Cristo. Quantos concordam, digam amém. Pai do Senhor, irmãos, amém? Romanos 6, Paulo ele está escrevendo sobre a fé ali para os irmãos, para eles crerem na salvação através da fé, não pela lei e nem por obras. E ali no Romanos 4, me perdoa, e no versículo 13 ele começa a falar sobre a promessa de fé a Abraão. E no 18 ele destaca falando assim, ó: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Que Abraão ele recebeu uma promessa do Senhor de ser o pai de multidões, de ser pai das nações. Mas ele já estava ali avançado dos 100 anos e ainda não tinha nenhum filho. E a sua esposa Sara era estéril. Mas ele ainda assim, contra a esperança, ele creu. E o Senhor realizou todas as promessas, tudo que havia prometido na vida de Abraão. E às vezes é assim na nossa vida também. O cenário é contrário, a esperança parece que já não existe mais, mas a gente tem que crer ainda contra a esperança, que o Senhor ele fará, amém? Nessa noite eu quero te convidar para adorar e proclamar, profetizar que ainda que a figueira não floresça, que ainda que o cenário esteja todo contrário, todavia nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Te exaltamos, ó Senhor, entregamos a nossa confiança a Ti, meu Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Por muitas vezes pode parecer, irmãos, que nós estamos na luta, que estamos numa batalha, que a gente já até perdeu algumas batalhas, e parece que já é o fim, que tudo está perdido. Mas nessa noite o Senhor diz para você, ainda que precisar crer contra a esperança, creia, creia, porque eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua história. Eu atravessei o povo ao mar, eu criei o caminho no meio do mar para eles. E às vezes parece mesmo que toda a situação é contrária, que já não tem mais solução. Mas o Senhor diz para você, ainda que você tiver que crer contra a esperança, creia. Abraão tinha mais de 100 anos, Sara é estéril. E hoje até nós somos descendentes de Abraão. Somos dessa descendência, amém? As palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluias. E nesse mesmo espírito de adoração, continue este culto, tome seu assento. E eu gostaria aqui de receber uma nobre visita que está conosco aqui nesta noite. Chegou até aqui para nós o nome da Maria, Maria das Graças de Lima. Onde está a Maria? A Maria ali, ela deu um aceno com a mão. É um prazer tê-la aqui conosco nesta noite. Infelizmente nós não podemos ir aí até dar um abraço, um aperto de mão, por resguardo de saúde, mas sinta-se abraçada por essa igreja. Quer ver como essa igreja está feliz que você está aqui nesta noite? Quantos querem receber a Maria com um amém forte aqui nesta noite? Diga amém. Sinta-se abraçada e acolhida pela igreja nesta noite e creia que Deus ele tem algo especial para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós já estaremos nos dirigindo aqui para o momento dos dízimos e ofertas, para ganharmos tempo. Gostaria de pedir aqui para o nosso irmão Reinaldo, presbítero Reinaldo, trazer aqui uma breve meditação, uma oração, e já estaremos recolhendo os dízimos e ofertas. Lembrando aos irmãos que aqueles que têm optado por dizimar e ofertar através do Pix, essa ferramenta tão valiosa nos dias de hoje, que nos envie o comprovante, né? Porque o tesoureiro ele precisa ter o controle e o lançamento aqui da congregação. Como nós trabalhamos de forma, tudo com relatório, tudo certinho, para assim ser identificado lá no templo sede, onde é o CNPJ da nossa igreja, igreja registrada, que trabalha tudo certinho. Então os irmãos enviem para nós o comprovante, para que possamos fazer o lançamento aqui da congregação, e assim os irmãos são abençoados, o ministério é abençoado e a gente caminha organizado em nome de Jesus, amém? Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Quem trouxe a vossa Bíblia, abra comigo em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Quero ler somente o verso de número 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus, ele está atento, Ele veste os lírios do campo, Ele alimenta as aves do céu,
Ele é um Deus cuidadoso que supre cada uma das nossas necessidades. O azeite da botija não vai faltar. Ele é o nosso pastor. Ele prepara uma mesa para os seus filhos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que que ele fala o pão nosso de cada dia? Porque é um pãozinho quente. Não é um pão embolorado, não é um pão de outro dia. É o pão de hoje, de cada dia. Isso significa que ele tem cuidado de nós. Isso significa que ele tem uma provisão, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Porém, a gente precisa entender que mesmo sendo tudo dele, tudo para ele, tudo que nós temos vem dele, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo falar no nosso coração, até na hora da oferta. Às vezes, na hora da oferta, é um dos momentos mais difíceis do culto para a gente ouvir o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para os irmãos, todas as vezes, irmãos, que eu ouvi o Espírito Santo, eu tive cada experiência maravilhosa com Deus. Porque a gente pensa que o Espírito Santo fala conosco só na hora da palavra, só na hora... Mas na hora da oferta também o Espírito Santo fala conosco. E às vezes a gente pensa, não, é a nossa mente, é a nossa carne. E eu quero convidar os irmãos essa noite, para que se o Espírito Santo colocou no seu coração um valor, um tanto, não importa, irmãos, se o Espírito Santo colocou um valor, não pense, aquilo, eu vou ter que fazer aquilo. Se o Espírito Santo colocou, você pode ter certeza que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo. Porque às vezes, irmãos, a gente retrai, a gente pensa, a gente conta, a gente faz contas, o dízimo, eu ganhei 500, o dízimo é 50, e é assim, sem R$1 a mais, e às vezes a gente ora para Deus, e a gente não quer que Deus, ele tem medida. A gente quer que Deus abençoe a gente abundantemente. Então a gente tem que abrir nosso coração também na hora da oferta, para que a gente possa entender que na hora de ser abençoado, Deus vai abençoar com abundância também. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, Pai. Sabemos que tudo que nós temos provém de Ti, Pai. Tudo que nós temos, Pai, conquistamos porque o Senhor está conosco. O Senhor luta as nossas lutas. O Senhor vence as nossas batalhas. Sem Ti não somos nada, Pai. Pai, entendemos também, Pai, que nesse momento do culto precisamos ofertar, Pai. Precisamos retribuir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que ainda se encontram desempregados, Pai. Pai, que o Senhor possa abrir as portas, Pai, de emprego, para que essa pessoa possa, Senhor, desenvolver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele. Pai, que o Espírito Santo possa falar conosco, Pai. Colocar, Pai, o valor, colocar aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua, Pai, nos abençoando. Continua abrindo as portas, Pai. Pai, em meio a todo mundo dizendo que estamos em crise, Pai, mas sabemos que o Senhor, Pai, tem poder sobre todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz que tem momentos que o mundo, Pai, vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, de coração aberto, para retribuir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Queremos Te agradecer. Aceita, Pai, no nome santo e puro de Jesus, que possa subir a nossa oferta como cheiro suave e agradável, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome aí sua oferta, seu dízimo, carnê missionário. Enquanto o grupo de louvor louva, você vai depositando essa oferta de amor e vai entregando uma adoração ao Senhor. Tudo que existe acontece,
Tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor, e este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, seus olhos, os seus ouvidos se inclinam para nós, Senhor Deus. Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nós servimos a um Deus que é soberano sobre tudo e todos. E como é bom cantar um louvor como esse, dizendo: tu és soberano, e apesar dessa glória que tens. Já pensou? A glória e a majestade de um Deus eterno que é antes de tudo e que continuará sendo eternamente. Ele não poupou seu próprio filho e derramou este amor para conosco. Você é grato por isso? Você é grato, agradecer? Obrigado, Deus. Por essa infinita glória que tu tens, o Senhor ainda me alcança com misericórdia a cada dia. Louvado seja o Senhor. Nós estaremos nos dirigindo para o momento da palavra. Eu deixei para apresentar que nosso... Não é nem visitante, né? Não, o Vaguinho está gritando visitante, mas não é visitante não, né? Dispensa a apresentação, né, irmãos? Nosso pastor presidente, pastor Anderson, que todos conhecem, que com carinho aqui dirigiu essa congregação há 8 anos, né? Foram 8 anos, né, pastor? E que agora, aqui início de ano, o Senhor o chamou para presidir esse ministério. Quantos estão felizes aqui pela volta aqui do nosso pastor, de vir trazer uma palavra, rever aqui os amigos, né? Que tanto tempo nós estivemos juntos aqui. Quantos estão felizes? Vamos dizer um amém para o nosso pastor? Amém. Oh, glória a Deus. E quantos querem ouvir a palavra nesta noite? Amém. Amém. Pastor Anderson, pode assumir aqui. Amém. Graças a Deus. Igreja, paz do Senhor Jesus. Deixa eu tirar minha máscara aqui, peraí. Os irmãos também que estão em casa, não é? Não estou aqui acompanhando a live. O Lucas deve estar. Está acompanhando aí, Lucas? Deixa eu ver quem está por aí. Só para dar saudação para os irmãos. Aqui são vários irmãos que estão aqui na live também. Deus abençoe. Cada um não dá para citar o nome. Paz do Senhor. Deus abençoe a cada um dos que estão acompanhando. E a igreja amada que está aqui. É muito bom poder estar com os irmãos aqui, rever aqui o rostinho de cada um dos irmãos que a gente aprendeu a amar e a conviver durante tantos anos. E mesmo à distância a gente não esquece dos irmãos, na verdade. Deus pôs um amor tão grande por esta igreja, da minha parte, da minha esposa, que a gente nunca vai esquecer os irmãos. Eu digo aqui, foi a escola que Deus me deu. E por isso eu glorifico ao Senhor, por tudo que eu vivi aqui e pelo amor que Deus pôs, tanto de mim para com os irmãos, como desta igreja para com a minha família. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos e também os que estão na live, que eu já identifiquei alguns nomes aqui. Deus abençoe. Abençoe aqui grandemente o pastor Lucas e a pastora Bruna, que tem feito um trabalho lindo nesta casa de oração, cada um dos obreiros. Depois que eu saí, já estou vendo alguns serviçais aqui já, que Deus está usando, muito bom. Fiquei feliz de ver o Sidney ali servindo a Deus, o Eric. A gente vê esses filhos na fé crescendo e sendo instrumentos. É tão bom, irmãos. Isso nos faz continuar caminhando. Deixa eu justificar aqui, eu vim sozinho porque
A Maria Clara ficou mais velha, fez 3 aninhos, dia 23, e ela não tinha feito um aniversáriozinho ainda com os priminhos, e está marcado para hoje, esqueci, pastor Lucas. E aí ficou impossibilitada ela vir, estar lá no aniversário com os priminhos, lá na casa da avó. Mas a pastora Sandra, não é? A Ana Laura e a Maria Clara estão lá, mas nós aqui estamos justificando. É possível nós voltarmos aqui depois com a família completa, não é? Deus vai preparar. Hoje é o primeiro dia, pastor Lucas? Eu vim inaugurar então, não é? A campanha, que bom. E já foi feita a leitura oficial, eu quero só registrar aqui então um texto. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia em Mateus, o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, no capítulo de número 8, no verso de número 5 em diante, nós vamos ler o texto que fala sobre a história do centurião de Cafarnaum. Então, você que está em casa também, quer acompanhar, pegue a sua Bíblia. Mateus, capítulo 8, o verso de número 5 até o 13. Quantos creem que Jesus tem algo para fazer aqui essa noite? Você vê com propósito? Eu digo, campanha é propósito. E Deus responde. Vocês estão numa campanha de fé. Glória a Deus pela inspiração que Deus deu aqui ao pastor e aos auxiliares aqui de fazer uma campanha de fé. Esse texto vai tratar a respeito disso. É um dos exemplos de fé da Bíblia. E eu gostaria de ler com a igreja. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Feche os teus olhos, não a sua Bíblia. É momento de falar com Deus, igreja. Nós precisamos da bondade de Deus em nossa vida e que Ele venha falar conosco neste primeiro dia da campanha de fé. Eu creio que Deus quer avivar a sua fé, fortalecer a sua fé nessa campanha. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou orando com os teus filhos. É o primeiro dia desta campanha. E o motivo da tua igreja se reunir é para te servir e te adorar. E a tua palavra, meu Pai, quando desce sobre nossas vidas, é bálsamo que fortalece-nos para vencer todos os desafios que se apresentam neste tempo tão desafiador. Deus vive, eu não sei quais são, meu Pai, ó Senhor, estes desafios que cada um dos teus filhos estão enfrentando. Uma coisa eu sei, todos que se dispõem a ouvir a tua voz, o Senhor está pronto a responder à oração dos fiéis. Senhor, fala o que precisam ouvir nesta noite. Traga, meu Pai, se necessário, aquilo que está oculto no segredo do coração. Revela aos teus filhos, para que, ó Senhor, sejam edificados em saber que o Senhor continua cuidando dos teus filhos. Deus vivo, em nome de Jesus, que nesta noite o teu Espírito Santo venha falar, Senhor, de uma maneira especial em cada vida e coração, e os teus milagres sejam notórios na vida de cada um dos teus servos.
É a minha oração no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Se assente aí, queridos irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, o texto proposto eu vi aqui, na hora que eu cheguei, estava na leitura oficial, e fala justamente da importância da fé para se seguir ao Senhor Jesus Cristo. A fé é tão importante que certa feita os discípulos chegaram até Jesus e, vendo o tamanho do desafio que era andar com o Mestre, eles pediram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque Jesus estava trazendo um discurso de que era necessário perdoar e perdoar quantas vezes fosse necessário. E eles entenderam que era desafiador andar com Jesus, uma vez que o que a lei dada a Moisés dizia que se alguém cometesse algum fato grave contra o próximo teria direito a devolver na mesma moeda como nós conhecemos. Agora vem Jesus e diz que com ele é diferente. Agora, se o teu irmão pecar contra ti, você perdoa ele. E se necessário for até 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Você já pensou uma pessoa pecar contra você, cometer o mesmo erro, e você ter que perdoar todas as vezes que ela cometer pecado, e você dizer, eu perdoo? Os discípulos viram isso e disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque para viver nesta dimensão, somente tendo muita fé. E aí Jesus vai dizer que aquele que tiver fé, como um grão de mostarda, Jesus disse que faria muitas maravilhas no nome dele. Mas Jesus não diz que nós temos que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma pequena semente. Ele chega a dizer que é uma das menores sementes. Não é do tamanho de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. E nós só vamos entender a dimensão do que Jesus está dizendo, de ter fé como um grão de mostarda, quando nós vamos ler o que ele falou em Marcos, capítulo 4, e o verso 31 e 32. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, quando lançada e cultivada em boa terra, diz que ela vai se tornar uma grande árvore, uma das maiores hortaliças, a ponto que até aves se aninham nela. O que Jesus está dizendo, se nós olharmos e compararmos os dois textos, quando ele diz que é necessário, se aquele que tiver fé como um grão de mostarda fará maravilhas, e por outro lado ele diz que o grão de mostarda, quando bem cultivado, ele cresce. Jesus está nos dizendo que a fé tem que ser cultivada. Não tem outra maneira de viver na presença de Deus sem cultivar a fé. Eu estou dizendo isso na introdução dessa ministração porque o tema da campanha é sobre fé. E por que será que tantas pessoas não vivem os milagres que a palavra promete? Quando Jesus disse que quem tem fé como um grão de mostarda, chegou a dizer, dirá a este monte, sai, lança-te para lá, e ele vai ter que ir. Jesus estava usando, uma comparação que é o extremo, dizendo a ponto que um monte vai se transpor quando você usar a fé. Mas a fé, ela precisa ser cultivada. Os que são alunos da Escola Bíblica Dominical, e eu oro para que os que não são passem a ser, eu sempre insisti aqui que passem a ser alunos. Nós tivemos na lição desse trimestre de número 4, se não me engano, ou não sei se foi a 3, que falava justamente sobre os dons de poder, e a fé é um dom de poder. E nela, na lição, estava dizendo, olha que interessante, que o dom da fé é diferente dos outros dois tipos de fé. Nós recebemos uma fé para a salvação. Você, quando aceitou a Jesus, ninguém aceita Jesus sem que o Espírito Santo brote fé no seu coração. Então, esta fé é a fé que o Espírito Santo brota para você entender que você é pecador, que você precisa da graça de Deus e que sem Jesus você não vai ser salvo. Então, naturalmente, quando você levantou a sua mão no dia que você aceitou Jesus, a fé para a salvação brotou no seu coração e você aceitou a Jesus. Nós precisamos dizer que existe uma fé que muitos confundem, e eu estou dando exemplos de fé,
para que você entenda o propósito dessa campanha. Eu sei que o Lucas já me disse que ministrou aqui sobre fé, não é? E eu nem perguntei para ele, mas creio que é no mesmo conceito, né? E existe a fé natural que todo ser humano tem. E alguns crentes confundem essa fé e pensam que tem muita fé e não recebem porque confundiram a fé que tem. A fé natural é a fé da razão. É aquela que todos nós usamos e não percebemos que essa fé é no cotidiano. E muitas vezes surpreende porque essa fé, mesmo sendo uma fé natural, é uma fé que quando você para pensar nos pormenores, você diz, olha, não é que eu estou fazendo algo pela fé e nunca me atentei para isso. Vou dar um exemplo. Quantas mamães aqui têm filhos, nesse período está difícil, mas se não tiveram aula, voltarão a ter, mas tem filhos pequenos que estão matriculados em alguma escola. Levante a mão. Eu tenho também, não é? A Ana Laura passou por isso e a Maria Clara logo passará. E todos os pais que já tiveram filhos e puseram na escola é um exemplo de fé natural. Eu vou explicar para os irmãos. Muitos de nós jamais deixaríamos um filho pequeno com um estranho, porque nós não confiamos num estranho. Se eu disser para você pegar, irmã Sueli, seu menino e levar ele ali numa casa que você não conhece, você tem coragem de deixar ele lá o dia inteiro? Não. Mas quando nós vamos pôr o nosso filho na escola, ainda que o coração apertado, quando é os primeiros anos, nós levamos, deixamos a criança lá e vamos buscar horas depois. E a mãe naturalmente vem para casa, faz os seus afazeres, o pai vai trabalhar e não se preocupa, porque o filho está na escola. Sabe o que é isso? É a fé natural. Você sabe que lá tem pessoas capacitadas, que mesmo você não as conhecendo, sendo estranhas a você, mas você tem confiança de deixar lá para que sejam cuidados o dia inteiro. E você depois vai buscar tranquilo, seu filho e a sua filha, na certeza de que foram bem cuidados. Sabe o que é isso? É o natural. Você aprendeu desde pequeno, né, de que seus pais se puseram lá porque confiavam na instituição chamada escola. Mas se lembra, são pessoas que você não conhece, mas a fé natural te traz essa confiança. Eu acabei de perguntar, ninguém deixaria o filho num lugar com estranho, mas nós deixamos na escola. Por quê? Porque a gente confia na instituição. Isso é fé natural. Eu sei que eu vou deixar meu filho ou minha filha lá, e quando eu voltar à tarde, eu posso pegar porque foram bem cuidados. A fé natural também nos faz sair daqui. Tem alguém que veio de carona aqui hoje, que não veio dirigindo? Todos vieram sem carona? Quem veio de carona aqui com o marido, com a esposa? Todos veio de carro, os outros, todos vieram. Todos vieram aqui sozinhos no carro? A Vivi veio de carona, a Selma veio de carona. Pronto, carona nesse sentido, alguém veio dirigindo, você veio do lado no carro. Não é? Essa fé é natural, sim ou não? Você parou para pensar que a sua vida, você confiou na mão de outra pessoa para chegar aqui? Sim ou não? Você já pensou se cadê o irmão Rogério? Se desse lá um negócio no Rogério, disse, eu vou pegar esse carro aqui, vou fazer uma doidura. Ia dar um desespero no Léo e na Selma. E agora? Nossa vida está na mão do Rogério. Mas a gente entra num carro, tem uma pessoa que está dirigindo e a gente confia que ele vai nos levar e nós vamos chegar em segurança. Quem usa de transporte secular e precisa entrar no ônibus, você já pensou? Ali tem dezenas de vidas que estão na mão de uma, mas você entra no ônibus tranquilo. Você senta lá e sabe que aquele ônibus vai chegar no destino porque você confia. Isso demonstra que é a fé natural e tantas outras. Quem tomou banho hoje aqui? Não precisa falar, não. É possível que tenha alguém que saiu correndo e devido ao dia a dia não vai levantar a mão, vai ficar ruim, né? Então não se manifeste, não. Mas a gente espera que todos tenham tomado banho. Não é? Salvo se veio direto do trabalho. Vocês não imaginam. Eu, durante muito tempo, vocês sabem, antes de eu ser pastor, Vaguinho, eu trabalhei como representante comercial. Eu fui representante de uma das maiores, não vou fazer propaganda aqui, até porque não ganho para isso. Mas eu fui representante da maior fabricante de chuveiro elétrico aqui do Brasil. E as pessoas não têm ideia o que é um chuveiro elétrico. Quando, certa feita, veio uma pessoa da Europa, porque eu não sei se vocês sabem, somente ao Brasil, não é, que foi quem inventou o chuveiro elétrico, esse que corre energia e esquenta, e alguns países da América do Sul só que tem chuveiro elétrico. A Europa e os demais países não sabem o que é chuveiro elétrico. Por quê? Porque é uma invenção que, se alguém parar para pensar, é loucura. Sim ou não, Kim? Energia com água, presta, Kim, mata qualquer pessoa. Pegue 2 fios, enfie numa caixa d'água e bota a mão lá para você ver quando cai duro na hora. Agora, alguém teve a ideia de encapsular, não é, essa energia e fazer com que a água tenha um contato, mas não direto com a energia.
E aí provoca aquele aquecimento forte. A gente toma banho todo dia pela fé. Uma fé natural. Porque se alguma coisa desse errado ali, nós cairíamos duro debaixo de uma água que a energia está sendo conduzida. Só estou dizendo isso porque um italiano veio certa feita para cá e disseram para ele, porque na Europa é só aquecimento solar ou a gás. E aí ele ficou sabendo que no Brasil existia chuveiro elétrico. Ele não queria tomar banho. Ele disse, eu não entro debaixo desse negócio de jeito nenhum. Não é, Quinho? Porque não existe energia com água, não combina. Da onde tiraram isso? Aí foram explicar para ele qual que é o sistema, ele entendeu e ele tomou banho. Agora perceba, essas coisas são as coisas naturais. Estou sugerindo as coisas da vida aqui mais simples. Quando a gente acende uma luz, você tem fé que vai acender, sim ou não? Quando você entra na sua casa, está escuro, você bate a mão no interruptor, você não tem fé que vai acender? Tem, isso é fé natural. Você tem convicção que alguém instalou tão bem a energia que quando você bater a mão vai acender. Isso é fé natural. Então guardem. Todos nós temos uma fé natural. Mesmo quem não serve a Deus, ele sabe que ele vai fazer algo e vai acontecer esperando o resultado. Então tem pessoas, e aí eu cito para você, que mesmo sendo crentes, pensam que essa fé natural é a fé bíblica, e não é. A fé bíblica vai além da natural. É aí que vem a fé que Jesus espera de nós. Por isso que quando eu venho para Cristo, eu aceito a Ele, é a fé para a salvação. Eu só reconheci a Ele como Salvador. Mas esta fé não é suficiente para que eu viva milagres. Porque a fé que faz viver milagres é a fé que é cultivada. E como que eu cultivo a fé? O apóstolo Paulo vai dizer que a fé, não é? Ela, ao ser cultivada, ela vai gerar milagres. Glória a Deus. Então perceba que se a fé não for cultivada, ela não cresce. E por isso Jesus disse que é como um grão de mostarda. Eu não estou nem ministrando o texto. A pergunta nessa introdução é, você tem cultivado a sua fé? Aí você vai perguntar, como eu cultivo a fé, pastor? O apóstolo Paulo respondeu dizendo, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, que coisa profunda. Paulo disse, se você tem uma fé natural, quando você aceita Jesus, não é suficiente para viver milagre, porque você creu para a salvação. Agora, os milagres são aquelas coisas que acontecem no dia a dia, são os desafios da vida, são os impossíveis que surgem diante de nós, que a fé para a salvação não vai resolver. Você só aceitou Jesus porque crê que Ele é o Salvador da sua vida. Agora, os desafios que se apresentam, que são os milagres que a gente espera viver, a fé da salvação não basta, ela precisa ser cultivada. E aí onde Paulo diz, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quanto mais você frequentar o culto, quanto mais você estar na igreja, quanto mais você ler a Bíblia, mais fé Deus vai te dar. E essa fé vai crescer de uma tal forma que quando vir um desafio, cairá por terra porque você está cheio de palavra de Deus. Você percebe que cada culto que você vem, você vai embora e algo diferente acontece no íntimo do seu ser, porque aquela palavra vai batendo no seu coração. E aí, quando um fato surgir, você vai se lembrar. O Senhor falou comigo naquela noite de quarta-feira. Eu me lembrei da palavra, então eu vou vencer esse desafio. O que Paulo está dizendo? Cada vez que a palavra é ministrada, brota no seu coração um desejo de viver o milagre. Eu desejo que a ministração nesta noite seja um pouquinho mais de adubo na sua fé e você possa viver os milagres que você está esperando. Aleluia, glória a Deus. Então aprenda. A fé natural é a fé que qualquer um tem. A fé para a salvação é uma e a fé sobrenatural é a fé que nós precisamos para viver milagres. Isso não tem outra receita. Eu vou confessar para os irmãos, eu a vida inteira sempre insisti como pastor, fiz aqui e faço na sede, não perca culto. Só perca culto pelo acidente do percurso, que é aquilo que aconteceu, que não tem jeito. E aí então não deu para mim na igreja. Eu, dos 28 anos que eu tenho de conversão, eu me lembro de poucos cultos que eu perdi. Poucos. E eu não era pastor. Eu me converti, aceitei a Jesus, e eu tinha desejo de estar na igreja. Se tinha culto, eu estava lá. Se tinha campanha, eu estava na campanha. Se tinha oração, eu estava na oração. Então, eu aprendi que quanto mais eu exercer a fé, mais eu estar na presença de Deus, mais Deus vai realizar o que Ele prometeu na minha vida. E se você ler os textos bíblicos, os grandes homens de Deus, foram os que viveram grandes milagres e os que viviam perto do Senhor. É os que se dedicavam na fé. É os que procuraram fazer
o que ninguém estava fazendo. Você já viu um ditado que diz que muitas pessoas falham porque fazem a mesma coisa o tempo inteiro e querem ver mudança, mas não mudam. Então insistem em continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então continuo fazendo e não está dando certo. Eu não vejo resultado, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, esperando que o resultado seja diferente, quando eu já vi que estou fazendo sempre a mesma coisa e nada acontece. O que está faltando para mim? Uma guinada, uma mudança de direção. Quem são os homens que viveram milagres? Aqueles que resolveram não andar conforme todo mundo. Leia os textos bíblicos. Enquanto todo mundo estava tranquilo, achando, não, o que nós vamos fazer? Nós viemos aqui, estamos sofrendo aqui no cativeiro. Teve um que disse, nós não vamos contaminar com o manjar do rei, não. Nós não vamos fazer diferente, nós vamos buscar Deus, vamos orar, achou mais 3 companheiros, e nós vamos orar e Deus vai nos sustentar com legumes. Daniel. Ou seja, enquanto todos estavam conformados em comer com o que tinha na Babilônia, 3, 4 disseram, nós não vamos fazer isso. O que Deus fez? Exaltou-os diante de todos. Aleluia. Lição nesta noite, primeiro, para você viver milagre. Se você vem fazendo a mesma coisa há muito tempo e não vem dando resultado, mude de direção. Procure fazer algo diferente. Porque talvez Deus está mostrando para você que o caminho que você está faltando você entender que tem que dar uma guinada de direção. Cadê o relógio? Está lá agora. Vou para o texto agora. Aprender o que é fé natural, vir o que é sobrenatural e louva a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Porque se você veio cultivar a sua fé. Você veio receber palavra de Deus. E a fé vai brotar cada dia mais. O texto que nós lemos fala de um personagem que se encontrou com Jesus, que não diz o nome dele, só diz a função dele. Diz que ele é um centurião, um chefe de 100 homens. Ele era um soldado ou um general da corte romana. E os imperadores dos dias de Cristo, que era o Império Romano, que mais dominavam o mundo de então, eles, para dominar e ter o domínio sobre todo o seu reinado, eles dividiram os chefes de soldados. Chefe de 1000, de 100, de 50, e assim eles tinham um domínio maior daqueles que lhes serviam. Este homem, ele é um chefe de 100 soldados, por isso ele é chamado de centurião. Ele tem 100 soldados que estão sobre as suas ordens. Então a sua função, além de ser de extrema importância, ele é um homem de autoridade, porque é um chefe de 100 soldados. Aonde ele ia, todos tinham que respeitar, porque estava ali um representante do Império Romano. E ai de quem se levantasse contra um dos representantes do Império Romano. Acontece que além dos 100 soldados que estão sob sua ordem, ele tem um lar também. Porque ele tem uma posição, mas é um pai de família. E tendo um lar, dentro da sua casa, ele tem alguns servos, porque a sua posição é importante. Então lá um dos seus servos diz que está doente. Só que é uma doença que a Bíblia não relata qual é, mas diz que ele ficou paralítico. E diz que esse homem, ele começou a dar trabalho dentro da casa do centurião. Então perceba que o caso aqui não é um caso comum, porque nenhum chefe de 100 soldados ia pegar alguém deficiente para trabalhar na sua casa. Então este homem não tinha essa deficiência de nascença. Ele não tinha uma deficiência porque adquiriu, não. De repente a gente entende que este homem, ou seja, um dos seus servos da sua casa, que lhe servia ali talvez um copeiro, um mordomo, ficou dessa maneira, incapacitado de cuidar da sua casa. Mas os contextos bíblicos vão nos dizer que ele tinha um profundo carinho por este servo. Por certo, era alguém que servia muito bem. E ele pegou um carinho por este servo. E ele ouve dizer do homem de Nazaré que está passando em Cafarnaum agora. Aleluia. E já me chama a atenção porque ele ouvindo falar de Jesus, em alguns textos vai dizer que ele mandou alguém. E aqui, né, o Mateus diz que é ele quem chega até o Senhor Jesus e vai apresentar a situação. Acontece que quando nós analisamos aqui esse contexto do que está dizendo, do que está acontecendo, chama-nos a atenção porque, primeiro, este homem tem uma posição importante naqueles dias. Segundo, ele tem autoridade, porque ele vai dizer a autoridade que ele tem.
Ele diz, eu falo para os meus soldados, façam assim, eles cumprem o que eu estou dizendo. Ele diz, os meus servos na minha casa também eu dou ordem e eles me obedecem. Ele sabe a autoridade que ele tem. Acontece que essa autoridade que ele tem, agora não adianta de nada diante do desafio que se apresentou. E eu queria falar um pouquinho disso aqui. De que percebam que primeiro este homem é um exemplo, porque ele sabe que ele tem uma posição de destaque na sociedade de então. Ele é honrado por onde ele vai, respeitado, porque é um chefe, não é, de soldados. Porém, mesmo tendo autoridade para dizer vai, ele vem, faz isso, ele faz, um problema chegou na sua casa. E ele agora não pode fazer nada com toda a autoridade que ele tem, todo o respeito que ele tem, não resolve nada para aquele problema. E aí é onde a palavra nos prova de que todos os homens precisam de Jesus. Não existe ninguém que possa dizer que não precisa do Senhor. Por mais autoridade que tenha, por mais respeito que alcance, oposição que tenha nessa terra, por mais riqueza que tenha, vai chegar um dia que a autoridade, a honra e o dinheiro não vai servir para nada. E aí que está a vitória da igreja. Nós podemos não ter posição, podemos não ter muita honra nesse mundo, podemos não ter muito dinheiro, mas se nós tivermos fé, nós teremos tudo, porque com fé é possível viver todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! E o texto diz que ele vai procurar Jesus justamente por isso, porque agora os seus recursos de nada adiantaram. E em menor proporção, nesta noite, eu estou pregando para os irmãos que estão aqui e para os que estão em casa, dizendo de que é possível que você está vivendo uma situação que os seus recursos de nada estão adiantando para resolver o desafio que está diante de você. Mas que bom que você está no lugar em que habita o Espírito Santo de Deus. Você veio no lugar certo. E os que estão nos assistindo, você está assistindo o culto certo. Porque a palavra desta noite é: quando faltam os recursos dessa terra, ainda um que nos resta: a fé. Oh glória! E se a fé não se acabar, glória a Deus, se a fé não desfalecer, então nós não teremos dificuldade nenhuma, porque a fé faz o milagre acontecer. Por isso eu iniciei dizendo que algumas pessoas confundem a fé natural com a fé que desperta o milagre. Por quê? Porque só pensam que têm fé. Mas nós descobrimos quando temos fé, quando o desafio se apresenta. A fé, por ser, irmãos, na comparação de uma árvore que precisa ser cultivada para crescer, ela é diante dos desafios que ela demonstra que ela é verdadeira. Porque quando tudo está bem, você não precisa de fé. Quando você não está enfermo, para que fé? Quando você não tem algum desafio financeiro, para que fé? Você tem dinheiro para pagar todos os seus compromissos. Quando você não está desempregado, não está desempregada, para que fé? Ou seja, a fé ela brota quando vem os desafios. É nessa situação, quando os meus recursos acabaram, que eu digo: e agora? Eu não tenho o que fazer mais. Eu tentei tudo e agora não tenho o que fazer. Aí é a hora que, como este homem, se nós procurarmos o homem que faz milagres, a nossa fé pode fazer um milagre acontecer. Aleluia! Então, nesta noite, eu quero despertar em você talvez uma fé que está escondida e que você não entendeu que o desafio veio, não é para te intimidar, é para mostrar o tamanho da fé que está escondida dentro de você e você não usou porque não tinha desafio. Porque sem desafio não tem como saber o tamanho da minha fé. Mas quando vem a enfermidade, que o médico diz, não tem jeito, é incurável, aí você diz, então todos os meus recursos acabaram, porque o que eu podia fazer era pagar um exame, era usar o plano que eu tenho para ir no médico, e ele disse para mim, não tenho o que fazer, então agora somente um milagre. Aí é a hora que, em vez de eu desanimar, eu vou dizer, eu creio, oh glória, eu creio que mesmo não tendo jeito nessa terra, tem um Deus que vai operar o milagre. É a hora de mostrar a fé que se tem. Aleluia. Por quê? Eu estou usando o exemplo da enfermidade.
Porque a minha fé natural, eu disse que é aí que alguns confundem. A minha fé natural era ir lá, marcar um médico, e esse médico fazer o exame, detectar o problema, dar o diagnóstico, dizer, toma esse medicamento aqui, que você vai ser curado. Isso é a fé natural. Eu sei que se eu ir no médico, eu estou num gastro, né? Eu estou com algum incômodo no estômago, ele vai me dar lá algum medicamento, eu vou tomar e logo vai passar. Isso é fé natural, não tem milagre. Agora, milagre é quando ele diz o que você tem, eu não posso fazer nada. Não tem medicamento, não tem tratamento. O que você tem aí, se prepara que você vai morrer. Aí você chega em casa e diz, dou a situação. Ou eu me desespero, como muitos fazem, e aí eu mostro que eu não tenho fé nenhuma, por isso que eu disse que alguns confundem, ele acha que fé é a fé de ir no médico e ser curado. Não, eu sou crente para sim entender que Deus deixou a medicina como instrumento para o tempo presente. Mas quando falhar o recurso da medicina, eu não vou desanimar, porque eu tenho um Deus que me escolheu, quantos estão entendendo? Um Deus que me salvou, que tem um plano e um projeto na minha vida, e que mesmo no desafio, eu vou mostrar, Senhor, eu creio no milagre, eu creio que ainda que o médico diz que não tem o que fazer, o Senhor vai me curar. Eu não vou te abandonar, eu não vou parar de te servir, porque o Senhor é o meu Deus. Só que tem pessoas que param. Tem pessoas que quando vem a notícia, você entendeu o que é fé natural? A fé dele só estava no médico. Quando vem a notícia, ele para de servir a Deus. Ele abandona a fé. Diz, Deus me abandonou. Você percebe que ele estava com a fé natural só? Aí Deus me abandonou, agora estou com uma enfermidade que não tem cura. Cadê Deus na minha vida? Ele se esqueceu que os milagres são gerados no impossível, naquilo que um homem não pode fazer. É aí que vem o milagre de Deus. Quando diz não tem jeito, Deus opera o milagre. Aleluia. Quando a minha fé se mostra? Quando tudo diz que não, como vocês cantam aqui. Aí é que eu tenho que mostrar a fé que eu tenho. E às vezes essa fé está adormecida no coração. Está lá quietinha, e aí você não entende porque Deus permitiu uma provação ou privação tão grande na sua vida. É para você entender que tem uma fé escondida aí que Ele quer que você ponha para fora. Que você viva um milagre, para você abrir a boca depois de dizer, foi Deus quem fez isso na minha vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continua sendo Deus. Agora é nós que precisamos avivar a fé diante dele. Perceba que Jesus vai dizer aqui algo intrigante. Porque eu já disse que esse homem ele não é um judeu. Ele é um chefe de soldados. E não diz a sua nacionalidade, mas ele não é judeu. E quando ele apresenta o problema para Jesus, Jesus diz assim, eu vou lá. Qualquer um de nós, pastor Lucas, já ficaria satisfeito, sim ou não? Você já pensou, queridos? Você encontrar com Jesus e dizer, eu estou com um problema lá em casa. E esse que é o problema, Jesus, eu estou indo lá. Qualquer um de nós diria, graças a Deus, o milagre aconteceu. Mas esse homem, ele vai olhar para Jesus e dizer, não vá na minha casa. Que contraditório, né? Ele apresentou um problema que tinha na sua casa, mas disse para Jesus, não vai na minha casa. Eu fico pensando, quem ouviu aquilo parou e disse, o que ele quer? Aí diz, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Esse homem ele não é um judeu. Ele não conhece a fé mosaica. Ele não recebeu a promessa do patriarca Abraão. Mas quando ele está diante daquele que era prometido para a nação de Israel, ele reconhece o seu senhorio e diz, eu sei que o Senhor é tão santo e reconheço o quantas coisas erradas eu tenho cometido. Você entende isso? Porque ser chefe de 100 soldados, entendam, queridos, dizem os historiadores, só para os irmãos terem ideia o que era o domínio romano, e ser um chefe de 100 soldados, de que a morte de cruz não é invenção dos romanos, ela é invenção egípcia. Então, desde os egípcios, já existiam a morte de cruz. Uma maneira de martirizar alguém, porque a cruz era isso. Por isso que diz que Jesus foi espetáculo para o mundo. Porque a cruz queria expor o sofrimento. Por isso ele foi levado no monte do Calvário. Porque tinha que ser num lugar de destaque. Para todos passarem e verem e dizerem, eu não quero desobedecer nunca esse domínio romano. Porque é o que eles fazem com quem desobedecem a eles. Era isso a intenção da cruz.
era expor a pessoa num sofrimento tão grande que ninguém quisesse desafiar o domínio romano. Por isso a morte de cruz era uma maldição. Acontece que os egípcios inventaram e dizem que os romanos fizeram dela mais cruel ainda. Por isso os irmãos entendem todo o martírio de Cristo, quando ele foi chicoteado com chicote romano, dilacerado, e todo aquele sofrimento de carregar a trave da cruz até que chegasse no Monte da Caveira. Ou seja, era uma maneira mais cruel da morte de cruz. E quem era responsável por isso? Esses homens, os chefes dos soldados. Eles eram responsáveis por dar a sentença de chicotes sobre os coitados dos pobres que estavam vendo já oprimidos sob o domínio romano. O que ele está dizendo para Jesus é assim: eu sei o que eu tenho feito de errado. Meu Deus. Eu sei o quanto eu tenho falhado na minha vida. Que exemplo para nós, queridos. Percebe quando eu disse, muitos de nós nos alegraríamos de dizer, Jesus, o senhor vai lá em casa? Então estou te esperando. Esse homem olha e diz, eu reconheço a tua santidade e eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, porque eu reconheço o quanto eu tenho falhado quando eu tenho que obedecer o domínio romano. Ah, se nós entendêssemos que servir a Jesus não é de qualquer maneira. Nós pedimos milagres, esquecemos de ver como que nós estamos diante dele. E aí talvez venha a resposta de entender quando Jesus diz, eu nunca encontrei tanta fé nem em Israel. Porque Jesus disse, eu já estava indo fazer um milagre. Você acha que ele precisava falar da vida dele para Jesus? Será que Jesus já não sabia quem era ele? É o onisciente, é o onipresente que sabe tudo antes de acontecer. E ele vai dizer, aí vem a diferença. Jesus conhece a mim e a você e sabe tudo que a gente está fazendo que devia fazer diferente. Porque a ele ninguém engana. Ele sabe cada olhar que a gente deu e não devia ter dado. Cada pensamento que veio e não devia ter pensado. A Bíblia diz que ele conhece o pensamento antes dele subir na mente. Meu Deus, que Deus é esse? A diferença está em que ele nos observa e fica vendo nossas decisões. Quando ele olha para esse homem e diz, eu vou lá, Jesus está dizendo, eu quero ver a decisão dele. Ele diz, não vai não, Jesus. Porque eu reconheço que eu não sou digno do senhor entrar lá. Olha o que gerou o milagre. Jesus disse, eu nunca encontrei tanta fé nem em Israel. Por quê? Porque eu já estava indo na casa dele, mas ele resolveu confessar. Pensa, alguém honrado, alguém que era respeitado naqueles dias, chefe de 100 soldados que devia ser o exemplo de retidão, aquele exemplo de que não tem nada errado comigo, ele olhar publicamente e dizer, não vai, porque eu não sou digno. Foi de uma humildade de tão tamanho que Jesus diz, eu não vi nenhum judeu professar uma humildade dessa. Jesus disse, pronto. Aleluia, o milagre acabou de ser gerado. Queridos, entenda a seriedade do que Jesus está dizendo. Muitos milagres não são gerados na nossa vida, porque nos falta fé para reconhecer a nossa pequenez e o quanto nós somos falhos diante do Senhor. O quanto nós não somos dignos de receber. Porque eu já vi pessoas, às vezes, eu no ministério pastoral, eu às vezes recebo algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu desanimei, não estou indo na igreja porque eu estou desanimado. Porque aconteceu isso comigo e eu fiquei triste, parei de ir na igreja. Eu digo, a culpa está em Jesus então? É eu que deixei de servir a Ele como eu deveria servir. É eu que deixei de praticar a fé como deveria. E aí eu disse que eu estou deixando de ir na igreja, quem perde? É Jesus? É Ele que então perdeu? Não, quem perde sou eu. Eu deixei de praticar a fé, eu deixei de exercer a fé, não. É nos desafios que eu mostro o tamanho da minha fé diante dEle. Não é quando está tudo bem. Engana-se quem pensa que servir a Deus é quando está tudo bem. Servir a Deus é quando está tudo ruim mesmo. É quando as coisas vão muito mal. Aí eu mostro e digo, eu estou te servindo pelo que o Senhor é. Quantos estão entendendo? Eu te sirvo pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. E é difícil servir a Deus assim. Confesso que é. Tem dia que a gente levanta e você diz, hoje é só a misericórdia de Deus. Só que todos os que professam, que creem no que Ele pode fazer, jamais se decepcionarão. Aleluia. Jesus olha para ele e diz,
Vai, mas veja o desafio. Seja feito conforme você creu. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? A fé fingida não me engana. A fé da boca para fora não me convence. Porque é fácil, irmão, dizer, eu creio em Deus. Não, se fosse comigo, eu já tinha passado por isso, porque eu tenho fé. Olha, irmãos, me perdoe, eu vou ser sincero aqui. Essa pandemia veio para mostrar a fé de muito crente. Veio, irmãos, veio para mostrar que tem muito crente que falava que tinha muita fé e tem fé coisa nenhuma. Bastou Deus mandar um sinal e muitos até abandonaram a fé. Tem pessoa que já está dizendo que é melhor ficar só em casa servindo a Deus, que viu que dá certo. É assim, não, eu percebi que dá para servir a Deus em casa de agora em diante. Por quê? Porque eu não corro risco de sair para fora, eu não corro risco de ser contaminado. Aí eu digo, você já pensou se todos nós fizermos a mesma coisa? Quem vai ganhar os perdidos para Jesus? Quem vai ganhar os que estão sofrendo para Jesus? Se eu não encontrasse dois corajosos doidos comigo aqui, que foi o Danilo e o Jô, cadê? Que dissesse, vamos lá, vamos. Eu digo, por eu não estamos indo brincar de ser crente, nós estamos indo falar daquele que tem poder para mudar vidas. Aleluia. E se não tiver alguém que tenha fé para isso, irmão? Quem vai lá falar de Jesus para os que estão sofrendo? Se eu e você olhar e dizer, vamos ficar em casa. Vamos se trancar em casa agora e vamos servir a Deus em casa. Quem vai ganhar os perdidos para Jesus? Então Jesus está dizendo, é nessa hora que eu vejo. Não, irmão, não é brincar com a fé. Eu não estou dizendo de responsabilidade. Eu estou dizendo, irmão, de você não duvidar do Deus que prometeu guardar a sua vida, guardar a sua casa, guardar a sua família, que Ele seria com você no dia bom e no dia ruim, que o Espírito Santo estaria nos dias de alegria, estaria nos dias de tristeza. Ele estaria conosco todos os dias, até o dia que Jesus vai vir nos buscar. Quantos têm essa esperança? Glória a Deus pela sua fé. Eu vou encerrar aqui. Por que Jesus disse vai ser feito conforme você crê? Porque Ele disse, eu tenho soldados ao meu serviço. Eu digo para um vai, ele vai, vem, ele vem. Eu tenho também os serviçais, como esse que está doente lá em casa. E eu peço para ele, vai lá e busca isso, ele tem que buscar. Jesus olha para ele e diz, a visão desse homem está além dessa terra. Vocês conseguem entender isso, irmão? Jesus vê nele uma fé que está além das coisas visíveis. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Assim como eu tenho um soldado que eu mando ir, e eles vão onde eu mando, porque assim, eu tenho 100 soldados. Eu digo, eu estou aqui em Nazaré, eu preciso que você vá lá em Cafarnaum resolver isso. Ele vai. Ele disse, eu creio que o Senhor tem anjos. Oh, glória a Deus. Eu creio, eu não estou vendo eles. Isso aqui é fé, queridos. Eu não estou vendo eles. Como eu sei que eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, eu tenho fé que o Senhor tem anjos, o Senhor vai dizer para um deles, vai lá na casa dele, cura o criado dele e ele vai lá, porque eu sou também homem de autoridade, e o Senhor tem autoridade, eu sei que eles vão te obedecer. Ai, por isso Jesus disse, eu não encontrei fé assim em Israel. Corre o risco. Vocês me conhecem, né, como eu prego. Jesus olhar para a igreja hoje e dizer, tem muitos na igreja que não têm essa fé. De olhar para ele e dizer, Senhor, o problema está difícil, mas o Senhor tem anjos. E se o Senhor der ordem para um deles descer na minha casa, descer lá no meu serviço, descer, Senhor, lá nos meus parentes, eu creio que vai acontecer um milagre. Você percebe o exemplo desse homem? Eu não estou vendo os anjos aqui, mas eu creio que eles existem e estão ao seu serviço. Dá uma ordem para eles, Senhor, e o Senhor não precisa ir na minha casa. O contexto diz que quando ele chega em casa, ele faz questão de perguntar que hora foi. Foi na hora que ele falou, então foi naquele momento que eu disse, Jesus curou, ou seja, ele enviou um anjo na minha casa. Será que você tem fé, irmão, para dizer assim, eu estou enfrentando um problema, mas Jesus, se ele mandar um anjo, aleluia, fique de pé, a hora já foi embora. Glória ao nome do Senhor. Não se assuste com tempos difíceis. Outro dia eu estava dizendo para o irmão e disse, existem questões que nós nunca vamos responder. Existem situações que Deus permite na vida do crente que você vai orar, você vai buscar e ele não tem resposta. Mas quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz que todas as coisas, não são algumas. Percebe, isso aqui é para crente, para quem serve a Deus. Ele não diz algumas coisas cooperam para o bem. Não é isso. Ele diz, se você aceitou a Jesus um dia,
entregou a sua vida para Ele, confia que Ele cuida de você, Ele disse, se você não pecou, todas as coisas que acontecerem na sua vida vão cooperar para o seu bem. Mas pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida? Está tudo de cabeça para baixo. Às vezes Deus usa essa escola. Faz as coisas virarem de cabeça para baixo, para a gente entrar pelo caminho da obediência. Para a gente voltar a orar, voltar a buscar a Ele. Viver experiências que a gente não vive quando a gente está com a vida tudo bem. Então Ele faz as coisas virarem de cabeça para baixo, para a gente voltar a ser o crente que a gente era. Para a gente voltar e estar na igreja como a gente estava antes. Para a gente voltar a jejuar como a gente jejuava antes, não jejua mais. Então as coisas estreitam e o tempo fica difícil, para a gente voltar para a presença dEle. E aí vem fé. Oh, glória ao nome do Senhor. A fé brota nos dias difíceis. Somos moldados, às vezes, na oficina de Deus, que dói tanto. E a gente ora, pergunta por quê, e não recebe resposta. O que a gente pode fazer é viver e passar, com fé naquele que tem todo o poder para fazer tudo mudar. Eu quero orar por você, feche os seus olhos nesta noite. Aleluia. Essa campanha de fé ela não é para outro propósito, senão dizer para você, pela fé é possível. É possível sim. Aleluia. Deus é especialista em fazer o impossível. Mas Ele está dizendo, depende das decisões que você vai tomar. Este homem, quando viu o desafio, disse, eu creio que o Senhor pode fazer assim. Jesus disse, então vai ser feito conforme a sua fé. Jesus estava dizendo, se você veio aqui brincar, se você veio aqui da boca para fora, não vai acontecer nada. Mas se você tem essa fé, vá, porque o milagre já aconteceu. Eu creio que eu estou pregando para crentes que estão aqui com um propósito de viverem um milagre. E o Senhor está dizendo, cultive a sua fé. Cultive a sua fé. Não pare de exercer a sua fé. Não perca os cultos. Não perca as orações. Continue cultivando a sua fé. Por quê? Porque o milagre é gerado conforme eu uso a minha fé. Oh, Espírito Santo, Deus tremendo. Tudo diz que não. Aleluias. Tua voz me encoraja. Acrescenta, Senhor, a fé aos teus filhos. Aquele que entrou desanimado, desanimada, meu Pai, nesta casa, nesta noite. Só o Senhor sabe o tamanho do desafio que está vivendo. Mas a tua palavra está dizendo, Senhor, a exemplo deste homem que sequer te servia, que através da fé o impossível é gerado em nossas vidas. Senhor, eu estou orando, unindo a minha fé com os teus filhos, pedindo, Senhor, gera um milagre que eles não podem fazer. Senhor, pela fé que vieram te buscar e te servir, surpreenda-os, Senhor, pelos dias que estão por vir, fazendo aquilo que eles não podem fazer, mostrando que em dias desafiadores, em situações impossíveis, é onde a fé gera o milagre. Senhor, como servo teu nesta noite, com esta palavra de fé, eu oro e abençoo o lar, a família dos teus filhos. Abençoo, meu Pai, ó Senhor, a casa, o trabalho, os negócios, Senhor, os propósitos que estão lançados diante do Senhor e que precisam que o milagre seja gerado. Senhor, eu estou orando com fé nesta noite, pela tua bondade e misericórdia, que sejam alcançados, meu Pai, com a tua graça infinita misericórdia. Gera um milagre nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Oh, glórias. Receba nesta noite, receba esta palavra nesta noite, receba nesta noite fortaleza, receba nesta noite graça de Deus para suportar a aflição, para resistir o desafio e pela fé, aleluia, transpor esta barreira e contar o milagre que Deus realizou na sua vida. Levante a sua mão direita ao céu se você crê nisso. Receba nesta noite, em nome de Jesus Cristo.
Oh, glória a Deus, como bálsamo do céu. Fortaleza do Espírito Santo. Fortaleza do Espírito Santo. Oh, Deus vivo, atenta ao clamor dos teus filhos, Pai. E mesmo os que se consideram, Senhor, fracos nesta noite, fortaleça no teu Espírito Santo, Deus. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Glórias. Me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Oh, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de você. E se você tem fé, o Senhor acrescenta mais na sua vida nesta noite. Aleluias. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Louvado seja Deus por essa palavra, por esta campanha, que eu tenho certeza que a cada quarta-feira o Senhor há de nos acrescentar fé, por tudo aquilo que Ele quer que vivamos, que nós possamos aprender a colocar esta fé em ação. Quantos estão nesse propósito e estarão aqui as próximas quarta-feiras? Diga amém. Glória a Deus. Antes de encerrarmos, meus irmãos, temos 2 parabéns aqui. O grupo das irmãs querem parabenizar a nossa irmã Isildinha, que completará mais um ano de vida nessa próxima sexta-feira. Nossa irmã Isildinha, que está acompanhando online, receba aqui o cumprimento de toda a igreja, do círculo de oração, e sinta-se aí parabenizada por todas as irmãs e a igreja, em nome de Jesus. E também aqui, ó, a irmã Débora e o João quer parabenizar a Beatriz, que completará mais um ano de vida amanhã. Olha a Bia. Olha, Bia, quantos querem parabenizar a Bia? Ela está aqui conosco, vamos dar uns parabéns? Parabéns! Em nome de Jesus. Depois a Bia, nós estaremos orando por ela também. E nas horas dos parabéns sempre tem uns dedos duros. Hoje tem? Não tem mais ninguém? Foram esses os aniversariantes? Amém. Nós estaremos orando, encerrando o culto. Lembrando os irmãos, né? Como já foi dito aqui, nas próximas quarta-feiras continuamos com esse propósito de campanha sobre fé. E no domingo estaremos aqui. Pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, sendo frutos da oração do pastor, que falou que quem não está vindo, ele ora para vir. Amém. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, culto da família. É domingo, 18 horas, você fazer aquele propósito de falar assim, eu vou convidar uma vida para ouvir a palavra. Ou vou convidar alguém para ir na igreja. Não, é pandemia, tem muita gente com medo, mas se você se colocar como ferramenta do Espírito Santo, Ele vai agir através de você e vai alcançar corações que estão com medo, que estão desesperados, que estão sem esperança, estão sem fé. Então deixe Deus te usar, falar através da sua boca, do seu convite. Você não precisa falar muito não, apenas um assim. Vamos no culto, Jesus tem algo grande para fazer na sua vida. E deixa o Espírito Santo te usar e alcançar essa vida. É na hora de nós semearmos e vermos vidas se achegando a Deus. E domingo é o dia para isso. Quantos aqui vão se esforçar e convidar alguém para estar domingo aqui? Glória a Deus. Se lembre disso. Espírito Santo, incomoda estes aí. Coloca, Senhor Deus, eu estou orando agora. Senhor, coloca no coração destes. Pessoas que precisam ouvir a tua palavra, pessoas que precisam ser alcançadas, que o teu Espírito Santo dê coragem, fé e ousadia para eles abrirem a boca e convidar para estar aqui, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, apresentar aqui a vida da nossa irmã Isildinha, da Bia, que também completa mais um ano de vida, e agradecer do nosso pastor Anderson, que retornou aqui, né? Deu para matar um pouco a saudade, né, irmãos? Então, na próxima campanha, a gente já agenda ele de novo, amém? Aham. Deve estar tão corrido para a vida dele como presidente, e a gente fica convidando para pregar. Que tudo,
Não, glória a Deus. O pastor está falando que tem a alegria de vir, a gente tem a alegria de receber, né? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite, Senhor Deus. Que o Senhor veio com uma palavra abençoada para as nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos porque toda vez que, Senhor Deus, nos sentimos pequenos, é o Senhor, o Deus do impossível, que não desistiu de nós. O Senhor vem e acrescenta a fé, e o Senhor nos faz continuar caminhando, e assim nós vamos embora para o nosso lar, Senhor Deus, agradecidos por mais uma noite que o Senhor veio de encontro às nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da irmã Isildinha e da Bia, que estão completando mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-las ricamente, Senhor Deus, não só nesta data especial, mas em todos os dias do ano que está por vir sobre a vida delas. Assim, Senhor Deus, nós encerramos este culto e vamos embora para o nosso lar agradecidos, crendo que nos próximos dias viveremos os teus milagres pela nossa fé. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, e todos dizem amém. Pastor, nos dê a bênção apostólica. Amém. Estenda as mãos assim então, queridos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos os irmãos de agora e para sempre. E todos digam amém. Deus os abençoe, os irmãos que estão em seus lares também. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Você pode levantar a mão ao céu assim e dizer a paz do Senhor para os seus irmãos. Paz do Senhor. Deus os abençoe. Bom retorno para o vosso lar. Uma boa noite de descanso e paz na presença de Deus.